Muito prazer, meu nome é Tatiana Cação, eu sou professora de Direito Constitucional e estou colocando no YouTube algumas aulas para que você tenha as dicas de Direito Constitucional, e agora o nosso foco é o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A gente teve a nossa primeira aula falando sobre o Poder Legislativo. Então, para lembrar o Poder Legislativo, na nossa aula, nós tratamos do Congresso Nacional, com foco no Senado, e também falamos um pouco do Supremo Tribunal Federal, porque em relação à competência do processo e o julgamento dos crimes do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e ministros assim envolvidos. Bom, essa nossa primeira dica foi então do Poder Legislativo. Hoje a nossa dica será do Poder Judiciário. Em relação ao Poder Judiciário, nós vamos tratar do artigo 92, 93, 94 e 95 da CF e em seguida do artigo 125 e do 126, porque são os artigos que dizem respeito ao Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, né? E o nosso foco aqui, o concurso do TJMS agora em 2015. É claro que você pode usar essas dicas para os demais concursos, óbvio, mas eu estou seguindo, né, o edital deste concurso. Então, inicialmente, vamos organizar o Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário é composto por órgãos. O que significa isso? Estes órgãos não têm personalidade jurídica, por isso eles são assim classificados. E também, prestando atenção, né, às emendas constitucionais, e uma delas, a mais importante, 45 de 2004, que acrescentou um órgão à composição do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é composto do Supremo Tribunal Federal e, logo em seguida, o artigo 92 traz o Conselho Nacional de Justiça, esse foi trazido, né, pela emenda que eu disse. Aí nós temos os tribunais que são considerados os tribunais superiores. Então, eu tenho o Superior Tribunal de Justiça, o chamado STJ, também o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, né? E o Tribunal Superior Militar, o STM. Então, estes são os nossos 4 tribunais superiores. Em seguida, temos os tribunais de segunda instância, né? Que são os tribunais regionais federais, né? Da Justiça Federal, também os tribunais de justiça. Temos o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e por fim, né, também nós temos os tribunais militares, os chamados TJMs, em alguns estados. A gente vai falar deles um pouquinho mais tarde. Além dos tribunais, o artigo 92 da CF também traz a presença, né, essa composição por meio dos juízes. Então, para cada tribunal, nós temos os chamados juízes. Na verdade, esses juízes, eles ganham um nome diferenciado, porque não é preciso, literalmente, ser juiz para compor os tribunais, né? É claro que os tribunais, na grande maioria das vezes, essas pessoas, né, esses órgãos, esses membros, eles são juízes de carreira, mas não necessariamente, como a gente vai ver no artigo 94 ainda hoje. Bom, então nós temos os juízes do trabalho, os juízes eleitorais, os juízes militares, né? Os juízes que compõem os tribunais de justiça e também os juízes que compõem os tribunais regionais federais. Na segunda linha, ou seja, nos tribunais de segunda instância, eles recebem o nome de desembargadores. Já os que compõem os tribunais superiores recebem o nome de ministros, com o detalhe que o Supremo Tribunal Federal, que não é de segunda instância e nem é um tribunal superior, mas sim de uma característica diferente, por isso o nome dele Supremo, né? Também é composto por ministros, são os 11 ministros, né, lá determinados pelo artigo 101 da CF. Muito bem. Em seguida, nós temos o artigo 93. O artigo 93 da CF, ele trata da competência que o Supremo Tribunal Federal tem em relação a estabelecer os princípios que são de observância obrigatória de todos os tribunais, de todos os juízes, enfim, desembargadores e ministros que compõem esses tribunais e que também trabalham na primeira instância, né, esses juízes. Estes princípios, eles são determinados pelo Supremo porque, é óbvio, né, a Constituição assim exige, e o Supremo também tem essa competência de estabelecer a lei complementar,
que dá vida ao chamado Estatuto da Magistratura. Então, esse artigo 93 é muito importante porque ele traz as normas gerais de toda a composição da magistratura brasileira, dos juízes. Então, nós temos lá no artigo 93, por exemplo, né, a necessidade do tribunal compor como é que se diz, o seu corpo, né, o seu conjunto de membros por meio de concurso. Quando um candidato deseja ser juiz, ele precisa passar pelo concurso de provas e títulos, né, que a Constituição assim exige. Então, ele também trata da promoção desses membros, tanto por merecimento quanto por antiguidade, lembrando que a promoção por merecimento exige o nome deste juiz na lista de antiguidade, ele tem que estar na lista de antiguidade, no primeiro 1/5 dessa lista, além de merecer, né, estando presente 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ele deve ser promovido, a chamada promoção por merecimento, e na lista de antiguidade, é claro, aquele que tem o exercício por mais tempo. O artigo 93 também trata da remuneração, né, o chamado subsídio, que é o pagamento feito a esses membros do Poder Judiciário. Trata também da remoção, da disponibilidade, né, de todas as situações em que eles podem ficar impedidos ou que ocorre a vaga desses cargos. Então, o artigo 93 ele é muito importante para que você tenha os detalhes, as peculiaridades em relação à composição dos tribunais, né? Leia com calma e você vai encontrar nesse artigo essas determinações, esses elementos minuciosos que são cobrados em todos os concursos. Veja, o Estatuto da Magistratura ele é utilizado para o Brasil todo, para todo, né, magistrado da Justiça Comum do Estado, Federal, Eleitoral, dos militares, né, não só para o Tribunal de Justiça, que é o nosso foco. Em seguida, ao artigo 93, nós temos o chamado 5º Constitucional, que é o artigo 94. O 5º Constitucional ele é muito importante para nós. O 5º, vou fazer a descrição dele aqui no quadro para você ter uma ideia melhor. O 5º Constitucional, então, do artigo 94, ele fala da composição geral, né, claro, de 1/5 dos membros, mas não é de todos os tribunais, e sim dos membros do Tribunal de Justiça, de todos eles, né, do Brasil, e também do tribunal chamado Tribunal Regional Federal, que é a Justiça Comum, mas federal. Então, a Justiça Comum dos Estados, TJ, e a Justiça Comum Federal, o TRF. O artigo 94 fala expressamente deles, mas disposto no texto constitucional, a gente também encontra essa exigência ou essa composição em 5º, tá, para o STJ e também para a Justiça do Trabalho. Então, os TRTs e o Tribunal Superior do Trabalho, o chamado TST, eles também têm na sua composição a presença do 5º Constitucional. Então, revendo, o TJ, todos eles, o TRF, todos os TRFs que nós temos, né, são 5 regiões, então são 5 TRFs, e os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, e o STJ, eles também levam a composição do 5º. Como é que funciona? Esse 5º diz que nós temos na composição dos membros advogados e também membros dos ministérios públicos. Como que funciona essa escolha? Se a vaga no Tribunal de Justiça ou do TRF for de um desses membros e ela ocorrer por ele estar impedido, porque o membro aposentou, porque ele faleceu, então a gente vai fazer a substituição. O órgão vai organizar uma lista chamada lista sextupla, então essa lista terá 6 nomes. Se a vaga for da OAB, a lista vai ser organizada pela ordem. Se a vaga for do Ministério Público, a lista então é oferecida pelo próprio Ministério Público, então a competência é dele mesmo. Essa lista sextupla é enviada ao tribunal que necessita dessa vaga, do provimento dessa vaga, né, do preenchimento dela. Então essa lista, por exemplo, ela vai para o TJ, aí o TJ vai transformar a lista sextupla em lista tríplice. Então ela deixa de ser uma lista com 6 nomes e passa a ser uma lista de 3 nomes, tá? Ela passa a ser assim. Se a lista for encaminhada para o TRF ou mesmo para o TJ, né, se a vaga for do Ministério Público,
então ela também será transformada em lista tríplice, bem tranquilo. Essa lista tríplice, ela não morre, ela não finda, né? Ela não tem o seu caminho final no próprio tribunal, apesar da composição ser para o tribunal. Por quê? Porque ela ainda tem que ser encaminhada para o chefe do Poder Executivo. Então aqui nós estamos falando do chefe do Poder Executivo, sendo do Tribunal de Justiça, é claro, o nosso foco, o governador do estado, tá? Então o governador do estado vai receber essa lista e ele terá 20 dias para escolher um daqueles 3 nomes da lista e fazer a nomeação do novo desembargador do Tribunal de Justiça. Então, o mesmo ocorrendo se for o caso da Justiça Federal. Então, o chefe do Executivo daquele Tribunal Regional Federal seria, então, o presidente da República, né? Porque o Tribunal é federal. Faz a escolha do novo desembargador que vai compor o Tribunal Regional Federal. Muito bem. O TJ e o TRF receberão, então, a composição deste quinto. Vejamos, novamente, ou a Ordem ou o Ministério Público organiza a lista sextupla, de 6 nomes. Essa lista vai para o tribunal que precisa da vaga. Então, ele transforma lá no pleno, né, o plenário deste tribunal vai ter a competência determinada pelo seu regimento interno, transforma a lista em 3. Então, nós temos a lista tríplice. Essa lista é entregue ao chefe do Poder Executivo local, então o governador do estado, ou o presidente da República, se for o caso da Justiça Federal. Então, essa lista, né, o nome será escolhido pelo chefe do Executivo, que terá o prazo de 20 dias a partir do recebimento da lista para fazê-lo. Lembrando, mais uma vez, que o quinto constitucional também se refere ao STJ, que é composto de no mínimo 33 juízes, de 33 ministros, perdão, e que 1/3 desses 33, ou seja, 11, hoje, né, são escolhidos nos termos do quinto constitucional. Também o TLT de todos os estados, né, apesar de ser federal, ele é localizado em todos os estados, e o TST, que fica lá em Brasília, na nossa capital federal, também tem em sua composição, parte de sua composição, o quinto constitucional. Então esse é um artigo bem importante, né, para a nossa prova do TJ e também para as demais provas. Para nós terminarmos, só lembrando que o artigo 95 da CF traz, em relação a todos esses membros, os juízes, e aí a mesma ideia se prorroga aos desembargadores e ministros, as chamadas suas garantias, que são 3, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios. Vamos tratar de todas essas características e essas peculiaridades na nossa próxima aula. Até lá, muito obrigada!